Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que estejam se cuidando, espero que esteja tudo tranquilo aí com vocês. E que estejam também estudando, né? Estudando muito. Quando a gente retornar, a gente trocar umas ideias, certo? Vamos continuar os estudos do modernismo no Brasil, capítulo 5. Esse estudo foi iniciado na proposta de estudo número 5, onde eu pedi para que vocês fizessem a leitura de um material aí do livro didático, que era uma parte de introdução, para vocês conhecerem o conceito do modernismo no Brasil. Então, nós vamos trabalhar ainda com o livro didático, vamos fazer uma atividade do livro didático e uma outra atividade para a gente entender mais, compreender esse conteúdo, certo? Então, o modernismo no Brasil, como o próprio nome diz, a gente vai trabalhar com a arte moderna. O modernismo no Brasil foi um período importante, foi um período que deu origem a essa arte que a gente conhece, essa arte contemporânea, essa arte chamada moderna, essa arte diferente que a gente tem nos dias atuais. O modernismo mudou também a literatura, mudou uma série de aspectos da época. Então a gente pode pegar já o livro didático para que possamos ir acompanhando. A primeira página é a página 68, então a gente vai só entender que o modernismo no Brasil começa em 1922, quando é feita a Semana de Arte Moderna no Brasil. Qual era o objetivo dessa Semana de Arte Moderna? A Semana de Arte Moderna tinha como objetivo trazer uma nova concepção de arte, trazer em todos os campos. Quando a gente fala da escultura, a gente fala no campo da literatura, a gente fala no campo da pintura. Na literatura vai envolver os romances, vai envolver a poesia, vai envolver toda a forma de fazer arte. Então, isso começa em 1922 e essa é a capa de uma das revistas, ou da revista, não é, que traz a semana de 22, o catálogo especificamente dizendo como seria essa semana, onde ela iria acontecer e como iria acontecer. A gente pode depois estudar mais aprofundadamente a Semana de Arte Moderna para a gente entender, certo? Mas a princípio quero que vocês compreendam que foi o pontapé inicial para o modernismo no Brasil. A gente também tem essa revista que foi criada na época da Semana de Arte Moderna, na época do modernismo, né? A revista Clachon, e o que a gente chama atenção para ela é a questão da capa, como foi feita a capa, né? O design, as letras, como eles trabalharam já com a própria distribuição das palavras na capa da revista. Então isso já era o quê? Algo moderno. Essa revista foi publicada mais ou menos entre maio de 22 e janeiro de 1923. Então ela abrange esse período do início do modernismo aqui no Brasil. A gente vai fazer uma atividade envolvendo essa revista, certo? A gente tem dentro do modernismo o surgimento de um tipo de arte chamada muralismo e arquitetura. E claro, quem vai estar presente aí nesse momento, quem é uma das pessoas que fez esse tipo de arte na época do modernismo, né? Que o modernismo começa em 1922 e ele vem até os dias atuais, vamos dizer assim, até a contemporaneidade. Então, Cândido Portinari, que eu trabalho muito com vocês por ser uma artista importante, por ser uma artista de São Paulo, então a gente trabalha muito com esse artista, né? Valorizar os artistas brasileiros. Então ele cria, né, a arte muralista, a arte que a gente vai chamar, né, de arte feita nas paredes, e essa arte até hoje ela persiste, né? Nós temos grandes muralistas hoje, Cobra, um muralista grafiteiro chamado Cobra, que faz artes dentro do Brasil e fora do Brasil. Essa parte falando do muralismo e da arquitetura está na página 170, se vocês quiserem dar uma olhadinha, e a gente vai observar que além de criar essa arte do muralismo, Cândido Portinari cria também umas técnicas bem importantes para a arte hoje, que se chama fresco.
ele cria umas técnicas dentro de um estilo que já existia. Então ele traz técnicas mais modernas. Esse estilo já existe lá desde a Itália e outros painéis maravilhosos pintados nos tetos da igreja. Então o afresco é um tipo de arte também que é feito em muros, ou melhor dizendo, feito em paredes e feito no teto de grandes catedrais, de grandes igrejas e grandes museus. Essa obra que ela trabalha esse tipo de técnica, melhor dizendo, ela trabalha com o gesso. Você passa o gesso na parede e aí você, com pigmento de tinta, vai criar os desenhos. E são desenhos bem significativos, são desenhos importantes. Ele também trabalhou com mosaico, o Portinari, que também até hoje é uma técnica muito usada, e o azulejo, que também é uma técnica bastante usada. Nós temos aí vários locais, principalmente no Rio de Janeiro, que usa essa técnica de construir uma obra de arte com azulejo, uma imagem, sejam imagens críticas, sejam imagens mais românticas, mas elas são criadas a partir de azulejos. Na página 171 do livrinho de vocês tem alguns exemplos dessas obras que a gente chama de pinturas feitas em mural, de pinturas chamadas de afresco, Essa técnica de usar o gesso e fazer a pintura, e também a técnica de se pintar nos murais, nos próprios muros das cidades. Então são obras críticas, como vocês veem aí, tem duas obras que não são obras românticas, observem que são obras bem críticas, obras que trabalham com temáticas importantes da sociedade. Então também são obras de Cândido Portinari que vão trabalhar com ciclos econômicos do Brasil. São dois painéis aí importantes, um chamado cacau e outro café. Observe que sempre há a presença de figuras de trabalhadores, pessoas em situações de trabalho. É um retrato do cotidiano, certo? Aqui nós temos na página 172 e 173 um tipo de obra modernista que foi influenciada por um movimento chamado surrealismo. O surrealismo influenciou o modernismo. Como? O surrealismo, ele trabalha com sonhos, trabalha com as questões do inconsciente. Então, se vocês analisarem essas obras aí, a gente fica se questionando, Isso quer dizer o quê? Mas são obras que vêm ligadas ao inconsciente do ser humano, são obras que estão ligadas aos sonhos. E essas obras influenciaram os modernistas. Essas obras, melhor dizendo, influenciaram os artistas modernos e nós temos essa influência até hoje. Então as duas obras aí, elas estão ligadas ao surrealismo, certo? A primeira obra aí nós temos uma composição de Ismael Neri, é uma composição surrealista, e a segunda obra nós temos aí a obra chama O Impossível. É uma obra que vai tratar da questão do relacionamento homem e mulher, Se a gente analisar bem as figuras nessa segunda obra, ela traz isso. A primeira obra traz a questão do mundo dos sonhos mesmo, que os sonhos aparecem fragmentados para a gente, certo? No modernismo também nós vamos ter um aspecto que é bastante interessante, que é a questão da arte tipográfica, quase o nome não sai, Ou a tipografia. Então, os modernistas, eles queriam impactar, eles queriam trazer algo diferente. Então, eles criavam revistas que traziam palavras com influência de outros movimentos anteriores, claro, antes do modernismo. Esses movimentos, eles já existiram e eles reaparecem no modernismo como uma influência. Então, essas revistas, com essas palavras soltas, com essas palavras que talvez não queiram dizer nada e queiram ao mesmo tempo dizer, estavam bastante presentes na questão do modernismo. Então nós temos dois exemplos aí de capas de revistas que eram feitas para chamar a atenção. Se vocês quiserem observar com mais profundidade isso, na página 174 e 175. Nessa época também, claro, no modernismo, como eu falei para vocês, ele influenciou em vários tipos de artes, em vários tipos de cultura. Nós temos também o teatro. Então a gente vai ter a presença
de peças teatrais bastante críticas, peças teatrais que vinham para questionar, para abalar as estruturas, que vinham para trazer um questionamento para a sociedade. Então a gente tem na página 182, né, página 180, 181 e 182, esses aspectos de uma arte chamada de teatro experimental, né? São peças que fogem do padrão, são peças que trabalhavam muito com a luz, com a sombra, são peças que trabalhavam com um formato diferente dentro do teatro. Tínhamos andares, né? As peças teatrais eram realizadas dentro de plataformas que tinham 2, 3 andares, então assim, eram peças que chamavam a atenção, que chocavam. E aí na década de 40 nós temos uma cena onde nós tínhamos uma peça onde quase todos os atores eram negros, e isso já era para chamar atenção, isso já era para levantar questionamentos na sociedade. Então o teatro sofre uma grande modernização aí nesse período do Brasil, no período de arte, cultura, literatura, desenvolvimento de ciências no Brasil. Nós temos aí já uma arte mais contemporânea e atualmente, até a gente já falou disso em sala de aula, né? Coisas que a gente vê hoje, elas são consideradas como artes, então a gente precisa entender o que é, de onde vieram, qual a origem, para a gente responder essa pergunta, porque a gente se questiona, né? Então aí nós temos um exemplo de arte moderna. O que nós temos aí? Madeiras coloridas com um prego e um arame. Então é um trabalho moderno, é um trabalho contemporâneo. Aí quando a gente questiona é arte, vamos lá no modernismo, vamos analisar, não é? O que é que eles queriam fazer, qual era a ideia dos modernistas. Eram trazer uma modernidade para a arte, era sair daquela arte clássica, era sair daqueles quadros onde aquelas mulheres estavam sentadas lendo obras românticas, onde nós tínhamos aquelas paisagens sendo mostradas nas artes plásticas, principalmente, onde a poesia ela era toda rimada, onde a poesia não podia ter determinadas expressões ou palavras. Então a arte atual é toda um reflexo daquela arte antiga. E aí nós temos um exemplo de uma arte atual, né? Ele traz aí nessa obra uma inspiração lá em Tarsila do Amaral, que vocês já trabalharam na proposta de estudo número 5, né, a quinta proposta, vamos dizer assim. Então hoje nós vamos ter uma obra diferente, hoje nós vamos ter uma obra que ela é contemporânea ao nosso tempo. Então obras com plástico, obras com pedaço de madeira, obras com bacias, com tamboretes, fazem parte hoje da chamada arte contemporânea, e tudo isso é reflexo da arte antiga. Bem, pessoas, termina aí a nossa explanação, como eu disse a vocês, uma explanação bem curta, para que a gente reforce esse conteúdo. Eu coloquei as páginas, como vocês viram nos slides, e qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram que eu esclareça, podem entrar em contato com a professora responsável pela turma, que eu estou à disposição, certo? Vou enviar em anexo a atividade para que vocês possam fazer, tá bom? Boa semana a todos e fiquem com Deus.